Boa noite, amados. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né? E eu quero gravar um vídeo eu estarei falando sobre este livro aqui, ó. Sem Medo de Saber Viver, né? Sem Medo de Saber Viver, de Max Lucado. Neste livro, como um excelente mestre, Max Lucado nos ensina a navegar nas águas da emoção e a enfrentar alguns tipos de medo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós atravessaremos. Então, Augusto Cury é o autor do Código da Inteligência, né? Desse livro aqui também. Cada amanhecer temos novas razões para sentir medo. Os noticiários falam de violência urbana, demissão em massa, colapso na economia, aquecimento global, doenças, fome e miséria de forma avassaladora. O medo vem nos aprisionando através de muros, cercas elétricas e carros blindados. Não seria maravilhoso sair dessa prisão? Ele pergunta. Agora tente imaginar uma vida livre de ansiedade. Imagine que a fé e não medo passe a ser nossa reação natural às ameaças. Imagine um dia ainda que apenas um em que você possa confiar, mas ou vencer e temer menos. Imagine um dia ainda que apenas um em que você possa confiar mais e temer menos. Não seria maravilhoso termos uma vida sem medo? Né? Então, este livro aqui vai nos libertar da prisão da ansiedade e viver uma vida sem medo, né? Então, eu quero estar lendo também uma parte deste livro e eu quero ler também para vocês um capítulo do livro de Lamentações da Bíblia, do profeta, que foi o profeta Jeremias que escreveu, né? Para vocês verem como os povos antigos também, né? Do Velho Testamento e até do Novo Testamento, eles também tinham as suas angústias, também tinham os seus medos, também tinha as suas decepções, né? Então, eu quero ler aqui o capítulo 1 de Jeremias, quando a Jerusalém ficou destruída e desolada. Como jaz solitária cidade outrora populosa, tornou-se como a viúva. A que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que amava, todos seus amigos procederam perdidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligindo e sob grande servidão. Habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem, e as suas virgens estão tristes, e elas mesmas se acham em amargura. Os seus adversários triunfam, e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações, e os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, e os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos, e caminham exaustos na frente do perseguidor. E agora, nos dias da sua aflição e do seu desespero, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tiver dos tempos antigos, de que o seu povo caíra. E como o seu povo caíra nas mãos do adversário, mas tenho ela a quem socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, e ela também geme e se retira em vergonha. A sua imundícia está nas suas saias, elas não pensam no seu fim. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem o console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu a adversidade,
estendeu o adversário à mão todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo, e à procura de pão, deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que venho sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo aos meus ossos, a qual se assenhorou deles, estendeu uma rede os meus pés e arrojou para trás. Fez-me desolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atada pela sua mão, e elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço, e ela bateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. E vou ler até aqui, tá, amados? Eu quero estar lendo um pedaço deste livro, Sem Medo de Viver, e depois eu estarei comentando. Então eu quero falar aqui de de que aconteceu no capítulo, na página 175, né, que fala quase no final deste livro. Que fala que às 17 horas da noite de 3 de março de 1943, sirenes e antibombas berraram no ar sobre Londres, Inglaterra. Trabalhadores e lojistas pararam nas calçadas e avenidas e examinaram os céus. Os ônibus pararam e esvaziaram. Motoristas frearam bruscamente e saíram de seus carros. Tiros podiam ser ouvidos à distância. Forças de artilharia antiaéreas próximas lançaram uma salva de foguetes. Multidões nas ruas começaram a gritar. Algumas pessoas se atiraram no chão. Outros cobriram a cabeça e gritaram. Eles estão lançando-os. Todo mundo olhou para o alto procurando aviões inimigos. O fato deles não terem visto nenhum não contribuía em nada para diminuir a histeria. As pessoas correram para a estação do metrô, onde mais de 500 cidadãos já tinham se refugiado. Nos 10 minutos seguintes, 500 mais juntaram-se a eles. O problema começou quando muitas pessoas buscando segurança chegaram à escada da entrada ao mesmo tempo. Uma mulher carregando um bebê tropeçou em um dos 19 degraus irregulares que descia da rua. A queda dela interrompeu o fluxo de pessoas, causando um efeito dominó de pessoas tropeçando por cima dela. Em segundos, centenas de pessoas horrorizadas foram jogadas juntas, se empilhando como roupa suja em um cesto. As coisas pioraram quando os que chegaram depois pensaram que estivessem sendo deliberadamente barrados. Não estavam. Então eles começaram a empurrar. O caos durou menos de 15 minutos. O emaranhado de corpos ficou até a meia-noite. No fim, 173 homens e mulheres e crianças morreram. Nenhuma bomba havia sido jogada. Bombardeios não mataram as pessoas, o medo os matou. O medo adora uma boa disparada. O pagamento do medo é o pânico cego, a inquietação infundada em noites sem dormir. O medo vem ganhando bem ultimamente. Aqui está um teste, até onde você consegue ir até ouvir o lembrete, tenho medo. Quando, porém, está próximo, quão próximo será o seu próprio memorando? Você está em apuros? Uma virada de página no jornal, um grupo de sintonizador do rádio, uma olhada na atualização da internet, no monitor do computador. De acordo com a mídia, o mundo é um lugar apavorante. E nós suspeitamos de uma campanha para mantê-lo assim. O medo vende, o medo mantém os espectadores colados em seus assentos, esvazia as prateleiras das revistas, enche de dinheiro os bolsos dos sistemas. Noticiários aprenderam a confiar em um glossário de expressões apavorantes para manterem nossa atenção.
A seguir, a verdade amedrontadora sobre ficar parado no trânsito. O homem que deixou sua mulher comprar demais. O que pode fazer para evitar o medo? O que você pode fazer para evitar o medo? O que você pode não saber sobre a água que você bebe? Frank Fred documentou o uso crescente do medo na mídia, contando as vezes em que o termo em risco apareceria em jornais britânicos. Em 1994, o termo apareceu 2.037 vezes. Ao final do ano seguinte, o total tinha dobrado. Aumentou mais da metade em 1996. Durante o ano 2000, a expressão em risco foi impressa mais de 18 mil vezes. Honestamente, o perigo mundial aumentou 9 vezes em 6 anos. Somos bombardeados com más notícias, aquecimento global, ataque de asteroides, síndrome respiratória aguda grave, genocídios, guerras, terremotos, tsunamis, AIDS. Isso não acaba nunca. As más notícias estão cobrando seu preço. Somos cultura mais preocupante da história. Somos a cultura mais preocupante da história. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, países esperam uma vida da próxima geração pior do que a deles. Ainda que a expectativa de vida tenha dobrado e as pesquisas científicas para doenças esteja a todo vapor, parece que a peste bubônica está devastando as ruas. O repórter Bob Garfield pesquisou artigos de saúde em grandes publicações e descobriu que, entre outras doenças, 59 milhões de norte-americanos têm doença do coração, 53 milhões de norte-americanos têm enxaquecas, 25 milhões de norte-americanos têm osteoporose, 16 milhões sofrem com a obesidade, 3 milhões de têm câncer e 2 milhões têm problemas cerebrais graves. Conforme registrado ao todo 543 milhões de norte-americanos se consideram gravemente doentes, um número perturbador, já que existe 266 milhões de pessoas no país, como notou Garfield. Ou somos uma sociedade amaldiçoada ou alguém está contando dobrado. Existe uma corrente de medo por aí. Não sejamos oprimidos por ela e sejamos entre aqueles que ficaram calmos. Vamos reconhecer o medo, mas não nos deixemos apavorar. Vamos reconhecer as ameaças, mas recusemos-nos a ser definidos por elas. Deixe os outros respirarem o ar fluido da ansiedade, não nós. Vamos ficar entre os que ouvem uma voz diferente, a de Deus. Chega desses gritos de desespero, os berros de mau agouro. Por que prestar atenção àquele que anuncia o juízo final na Wall Street ou no fornecedor das sombras do jornal? Vamos inclinar nossos ouvidos em uma outra direção, para cima. Vamos nos virar para nosso Criador e a fazê-lo temeremos menos. A coragem não entra em pânico, ela ora. A coragem não lamenta, acredita. A coragem não se enfraquece, ouve. Ouve a voz de Deus chamando 366 vezes nas Escrituras, uma para cada dia do ano bissexto. Não temam. Ouve a voz de Cristo. Conforte através dos corredores de hospital, cemitérios e zonas de guerra. Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Tá? Em Mateus 9:2. Coragem, sou eu. Não tenho medo. Mateus 14:27. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Mateus 24:6. Não se perturbe o coração de vocês. João 14:1. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. João 14:27. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Lucas 12:7. Seguiremos o fantástico exemplo de William Fares, que com 7 anos de idade viu sua casa arder em chamas. Ele é filho de tradutores pioneiros da Bíblia na África Ocidental. Um jovem brilhante com interesse voraz em dinossauros e animais. Sua família morava em uma casa de telhado de latão, coberto por uma camada de palha. Um dia o vento levantou faísca de um fogo próximo e eles deixaram o telhado de palha dos faróis em chamas. A família tentou salvar a casa, mas não teve nenhuma chance. Com o ar fresco, com o sol quente da África
Enquanto via o fogo reduzindo sua casa a cinza e tijolos carbonizados, a mãe de William ouviu orando, e ela notou que as palavras eram como um salmo. E como ela ouviu repeti-las, alguns dias depois ela escreveu o que ele disse. Através do vento e da chuva, através do fogo e da lava, o Senhor nunca abandonará. Através de terremotos e enchentes, através de aumento no nível do mar e cinzas queimadas, o Senhor nunca o abandonará. Se você o amar, Ele o abençoará e lhe dará muitas coisas. Quem pode parar o Senhor? Quem pode alcançar uma chita pelas planícies da África? O Senhor, Ele pode. Quem pode ficar no Monte Everest? Glória a Deus, né? Então, ele fala, né, que nós não devemos temer o medo. Examinando o medo. Imagine sua vida inteira intocada pela angústia. E se a fé e não o medo fosse a sua reação padrão às ameaças? Se você pudesse pôr um imã do medo sobre o seu coração e extrair cada pedaço de medo, insegurança e dúvida que ainda restasse nele, imagine um dia a menos, um livre do medo do fracasso, da rejeição e da calamidade. Você consegue imaginar uma vida sem medo? Tente responder as perguntas acima. Como sua vida seria diferente se hoje todo o medo fosse apagado do seu coração? A qual você tem mais? Medo do fracasso, da rejeição ou da calamidade? O que isso significa sobre você? O que isso indica sobre você? Embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Os discípulos podem esperar mares violentos e ventos bravos, porque embarcar com Cristo significa molhar com Cristo, porque não significa céus azuis e navegação clara. Por que tantos que creem não esperam mares violentos e ventos bravos? O que geralmente acontece a eles quando eles têm de aguentar tais condições? Como você lhes aconselharia? O medo corrói nossa confiança. A bondade de Deus, começamos a nos perguntar se o amor habita nos céus. Como o medo corrói nossa confiança na bondade de Deus, como Ele o fez na sua vida. Quando foi a última vez que você se perguntou se o amor habita os céus? Descreva a circunstância. Os temerosos não conseguem amar profundamente. O amor é arriscado, eles não podem dar aos pobres. A benevolência não tem garantia de retorno. Os temerosos não podem sonhar livremente. E se seus sonhos pifarem a caírem do céu, a adoração da segurança enfraquece a grandeza. Porque o medo torna mais fácil amar? Porque o amor torna difícil dar generosamente? Como o medo sufoca nossos sonhos? Você já se perguntou adorando a segurança? Se o fez, por que motivou isso? Como o medo enfraquece a grandeza? Como o medo lhe impediu de tentar algo grandioso? A frase que ele disse mais do que qualquer outra foi essa: não tenho medo. Por que Jesus disse essa frase mais do que qualquer outra? O que isso lhe diz sobre a natureza humana? Como você pode parar de ter medo? O que tira a emoção do medo? Então, amados, hoje nós temos medo. A população está temerosa. Nós estamos com medo porque hoje está se falando muito, né, sobre catástrofes no mundo, sobre sinais no céu e na terra. Nós estamos vendo a natureza, né, gritar. Nós temos visto, né, como agora está dando um temporal lá fora. Cada vez que dá um temporal, nós temos medo que algo vai acontecer, né, de ruim. E nós estamos assim vivendo com este medo constante, né? E isso tem deixado nós temerosos, mas nós temos que confiar em Deus, entregar nas mãos dele a nossa vida e confiar que Deus pode nos livrar, né, se ele quiser. Então vamos confiar em Deus, né, amados? Vamos ter confiança
ter fé, né? Nós vemos a violência crescer a cada momento no mundo inteiro, né? Vemos o desamor, vemos as pessoas sem paciência, né? Como eu tenho falado sobre pessoas depressivas. E então hoje nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, que nós possamos, né, amados, confiar em Deus daqui para frente, ter fé, que Deus possa nos livrar, assim como Ele livrou, né, os discípulos deles lá no mar, quando estava vendo aquela tempestade, quando ele estava lá dentro do barco dormindo e os discípulos ficaram apavorados, que ele disse que eles tinham pouca fé, que eles não confiaram, que ele levantou e pediu, né, mandou que o mar se acalmasse, que o vento se acalmasse, e o vento se acalmou. Então, vamos confiar, né, que Deus, Ele é poderoso para acalmar as tempestades, para acalmar os ânimos, né, que para nos livrar nós temos que confiar em Deus. Nós não temos hoje alternativa a não ser confiar no Senhor. Ter fé que Ele pode nos livrar de todo mal, de toda a investida de Satanás, de toda a fúria da natureza, né? Vamos seguir em frente, vamos ter fé e esperança em Deus. Eu estou encerrando aqui meu vídeo porque para não ficar muito comprido. Eu já tenho me estendido muito nos meus vídeos, mas eu quero que você confie em Deus, que vocês também saibam, assim como eu tenho aconselhado você a saber lidar com a depressão, aprender a lidar com a paciência, né? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui aprender a lidar com o medo também, porque tudo está ligado uma coisa a outra, né? Tudo traz uma coisa, leva a outra. Então nós temos que confiar em Deus sempre, né? E estar na presença do Senhor, e confiar que Ele é poderoso e que Ele é o dono de tudo, e se Ele quiser, né, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, Ele também não pode. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. Mas se nós crermos, né, no seu poder, na sua graça, Ele nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar confiando no Senhor. Eu me despeço aqui e até outro vídeo. Em a outra oportunidade estarei falando sobre outro tema. Tá, amados? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.